Pois, muito bom dia a todos. Permitam-me que, em primeiro lugar, agradeça à organização o convite e a alegria que me dá pelo facto de poder partilhar este espaço convosco e a oportunidade também de dirigir a voz neste fórum, sendo que o título deste propósito que nos junta aqui leva-nos a um conceito que é uma boa escola do ensino artístico especializado. Obrigado. E, nesse sentido, penso que não é indiferente o facto de termos entre nós a representação de variedíssimas escolas com variedíssimas circunstâncias, não é? Pelo que potencialmente haverá tantas boas escolas do ensino artístico especializado quanto será o número total de escolas que existem. É sempre um clichê que podemos reciclar em qualquer um dos espaços e neste tipo de fóruns, a citação do Ortega y Gasset de que o homem é o homem e a sua circunstância e depois as instituições serão exatamente também enfim, propriedade desse tipo de pensamento. De uma maneira muito mais pragmática, partilho convosco o facto de há um tempo o meu filho me ter dado uma lição justamente a este propósito, porque fazendo aquilo que enfim, todos fazemos de deitar à noite, via que me parecia ter demasiada roupa na cama e, portanto, quando me ia deitar, via a transpirar e no dia seguinte lhe disse: eu se calhar tiro-te um lençol ou um cobertor que eu acho que tu tens demasiada roupa na cama. E ele foi justificando como pôde, enfim, com 6 anos, que não estava bem assim, e eu, enfim, exercendo aquilo que supostamente era a autoridade de pai, dizendo: não, tens demasiada roupa da cama, vamos tirar se calhar aqui um cobertor e tal. E ele vira-se para mim e diz-me: pai, mas quem é que sabe da minha vida? E de facto, eu não estou naquela cama e não sei se as circunstâncias em que ele está lhe são favoráveis e, portanto, nesse sentido, pensando na questão do que é uma boa escola do ensino artístico especializado e não tendo um conhecimento tão alargado daquilo que é a prática em Portugal, assumo a minha condição de erro de casting neste painel e passaria a deter-me em 3 ou 4 pontos que marcam a atividade da Academia de Música de Elvas, instituição à qual estou ligado. Primeiramente, o contexto geográfico. Portanto, trata-se de uma cidade transfronteiriça. Aliás, Elvas é uma eurocidade juntamente com Badajoz e Campo Maior e, portanto, esse é um elemento identitário que é para nós matricial. Partilho convosco algumas fotografias de atividades que fazemos juntamente com parceiros da Extremadura e juntamente também com Campo Maior, nessa lógica da eurocidade, porque, tal como as instituições, enfim, as cidades e as representações coletivas não deixam nunca de ser feitas por pessoas, não é? Ao mesmo tempo, pontualmente anunciamos também, em conjunto, uma programação cultural com diferentes elementos, como é o caso desta fotografia, e este foi um programa de rádio que fizemos com a representação da Sociedade Filarmónica de Badajoz, do Conservatório Superior de Música de Badajoz, portanto, 2 representantes de Espanha e outros 2 colegas de Portugal, a propósito dos 250 anos do nascimento de Beethoven. Paralelamente a este debate, realizámos um recital também com intervenientes de diferentes escolas. Em que participam justamente alunos dos 2 lados da fronteira. Este foi um primeiro fórum intitulado A Educação Musical em ambos os lados da raia, em que também participaram instituições justamente do ensino artístico especializado,
e mais recentemente fizemos uma reedição de um programa, enfim, famoso do final dos anos 90, transmitido na altura pela SIC, chamado Duetos Imprevistos, convidando o mestre Vitorino de Almeida e a Bárbara Guimarães para reeditarem ao vivo este programa, selecionando cenas que para eles foram cenas marcantes e que tiveram algumas histórias associadas e que partilharam também com uma plateia justamente de alunos portugueses e espanhóis. Por outro lado, foi feita a apresentação em Elvas da obra Gaudeamus, de António Vitorino de Almeida, e que permitiu também, nesse contexto, que lhe fosse atribuída a medalha de Ordem Cultural, Mérito Cultural, em que participaram também algumas crianças, dado que esta obra integra poemas de todos os países da União Europeia e, no fundo, é um grande hino ao projeto europeu. Também esta dimensão transfronteiriça permitiu que fizéssemos um recital no momento em que as fronteiras foram reabertas e, portanto, sendo a fronteira para nós um elemento referencial, como há pouco dizia, fizemos esse recital no qual esteve também o Sr. Presidente da República. E passaria a uma outra dimensão, que é o propósito multidisciplinar. Portanto, além da música, que é a nossa vertente principal, tentamos que o nosso projeto educativo tenha também uma correlação com outras formas de arte e com outras formas de expressão, nomeadamente quando, a título de exemplo, comemoramos, por exemplo, os 250 anos do nascimento de Beethoven e esteve a partilhar essa atividade connosco, além destes elementos que já referenciei, a Maria do Céu Guerra, que leu de uma forma absolutamente memorável o testamento de Heiligenstadt, em que Beethoven assume a sua surdez e, enfim, como os fantasmas e os demónios que vêm associados perturbaram naturalmente a sua vida. Partilho convosco um pequeno excerto. Nascido com um temperamento vivo e ardente, sensível mesmo às diversões da sociedade, vi-me obrigado a isolar-me numa vida solitária. Por vezes quis colocar-me acima de tudo, mas fui então duramente repelido ao renovar a triste experiência da minha surdez. Como confessar esse defeito de um sentido que devia ser em mim mais perfeito que nos outros, de um sentido que, em tempos atrás, foi tão perfeito como poucos homens dedicados à mesma arte possuíam. Nascido com... Este é um outro projeto que desenvolvemos também com o ator Rui de Carvalho, a propósito das 4 estações de Vivaldi, que tinha a leitura prévia dos sonetos que deram origem aos concertos e que, uma vez mais, acarreta esta dimensão multidisciplinar de, no caso, ligar e combinar também a música com outras formas de expressão artística. Esta é uma outra iniciativa com o Vítor de Sousa, um recital de poesia e música, e este outro, que além da poesia e da música, tinha também uma artista plástica convidada, que durante o recital foi pintando um quadro e no final explicou as influências que teve para produzir esta obra. De uma forma, se calhar, um bocadinho menos óbvia, desenvolvemos também durante vários anos um sarau gimnomusical, portanto, em que tínhamos com grupos de ginástica da cidade um sarau, mas com música ao vivo. E fizemos no Coliseu durante alguns anos. Foi também uma experiência, enfim, com alguma relevância para nós e com algum impacto na cidade, na medida em que juntou muitas crianças. Também, no âmbito da multidisciplinaridade, foi uma iniciativa que fizemos com o António Vitorino de Almeida, o Carlos do Carmo, Maria do Céu Guerra e Inês de Medeiros, um concerto em homenagem a António Vitorino de Almeida, de resto uma figura tutelar na cidade, e este é um concerto especialmente importante para nós porque resultou de uma homenagem nesse dia
em que foi feita a inauguração justamente em Elvas da rua António Vitorino de Almeida. Carlos do Carmo, nesta sua intervenção, teve outras, enfim, mas nesta sua intervenção, quando deste concerto, partilhou uma frase tutelar que eventualmente nos leva à ideia do que pode ser eventualmente uma boa escola de ensino artístico especializado. A ideia de que, se não encontrarmos o belo na vida, a vida passa-nos ao lado. E isso ficou como uma divisa, no fundo, deste concerto em homenagem a um amigo de longa data. Também fizemos já algum tipo de iniciativas nesta lógica multidisciplinar, associando pirotecnia, no caso, na Praça da República, em Elvas. Este outro com a cantora Rita Guerra. Esta foi uma iniciativa com o Rui de Carvalho e o Luís Represas e alunos, quer no coro, quer na orquestra, e professores, um concerto que comemorou a instituição dos direitos da criança e que depois permitiu que atribuíssemos a cada um dos alunos um diploma assinado pelos respectivos intervenientes. Sinto que o vento não toca. Aprendo com aprendiz. E aceito com o peito a derrota. Lembro que eu não fiz. Mas vou, ainda vou fazer por mim. Aqui há uma manifestação muito curiosa, que é aquele rapaz que está a fazer linguagem gestual, tem um irmão surdo-mudo e veio perguntar no ensaio se podia justamente traduzir para o irmão a mensagem que a canção estava a transmitir, e foi um momento especialmente emotivo e bonito, totalmente da responsabilidade e mérito desse aluno. Um outro elemento seriam as atividades complementares àquilo que é a atividade letiva e que, de forma tão interessante, vimos também plasmado nas apresentações anteriores. Portanto, quer a interação com as escolas, quer ao nível da formação de professores. Este um workshop de composição com Eurico Carrapatoso. O grupo alemão Aleph Guitar Quartet, que fez um workshop de música contemporânea. Um ensemble Rigard, este um workshop com o professor Christopher Bachmann sobre música contemporânea, o notável projeto do grupo de música contemporânea de Lisboa, o Peixinho é Fixe, que fizeram também no auditório da Academia, o Quinteto Daoud Saloum numa outra vertente, na vertente do jazz, e um masterclass de backing vocals com a Rita Guerra e com a professora Joana Godinho. Um último aspecto que convocaria para esta apresentação é a perspectiva eclética, que está também, no fundo, no ADN da nossa escola e, de resto, foi sendo aflorada ao longo destes passos anteriores, mas quer pela matriz, obviamente, de natureza erudita ou clássica, por mais que os rótulos sejam falíveis. Este outro exemplo de música de filmes, que foi feito com um pianista que reproduzia a circunstância do cinema mudo. Este mais recente, o grupo Lux NM de Berlim, que fez também uma atuação. Com a Sofia Escobar, a realidade dos musicais e a sua vastíssima experiência no West End. Este outro, um concerto com um coro de Hong Kong, o Hong Kong Children's Choir, que esteve na inauguração na abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim. E uma entrevista que os alunos tiveram a oportunidade de fazer ao TIM, dos chutes e pontapés, curiosamente tem também um passado ligado ao ensino artístico especializado, porque foi aluno de contrabaixo do Conservatório de Música de Lisboa e chegou a ser professor de contrabaixo no Conservatório de Santarém. E, portanto, foi muito interessante também os alunos perceberem que
enfim, como diz o livro do José Régio, há mais mundos. E justamente contactar, não por via do mediatismo de algumas figuras, mas da história contada na primeira pessoa, tem-se revelado uma experiência insubstituível. Depois tocou com alguns alunos e professores, partilho convosco um pequeno exemplo. E para terminar, sempre a ideia de termos associados alguns diplomas que vão, no fundo, também marcando a passagem dos alunos por estas várias experiências. Este foi um concerto de homenagem ao Carlos do Carmo. Conheces bem quando à noite pela proa quantas... E também com a questão do diploma, não é? Este outro um concerto com o Luís Represas, e já agora em pandemia fizemos uma iniciativa com diferentes personalidades da cultura portuguesa, o Sérgio Godinho, o Jorge Palma, o Pedro Brunhosa, o José Cida, a Mafalda Veiga, entre outros, o Vítor de Sousa, Simão de Oliveira e o Rui de Carvalho, em que os alunos tiveram a oportunidade de contactar com estas pessoas e ouvi-las, como dizia há pouco, na primeira pessoa. Pois, como dizia no início, assumo a minha condição de erro de casting, mas porventura se há alguma, em jeito de conclusão, alguma ideia que pode ficar do que pode ser uma escola, enfim, de referência do ensino artístico especializado, pode ser a ideia de uma escola, como dizia Agostinho da Silva, que mostre que é possível ser poeta à solta, não é? E, portanto, ter liberdade de pensamento, ter liberdade de estética, ter liberdade de acesso ao conhecimento, porque também, como dizia Agostinho da Silva, só vale a pena ser vadio se souber contemplar o mundo. Atribuem a frase a Mozart, não sei se é dele, em bom rigor, mas pelo menos na convicção com que vou-la dirijo, estou certo e não discuto essa convicção. Da imensidão do meu nada, muito obrigado a todos e desejo-vos tudo. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado aos três. Muitos parabéns pelos vossos projetos. São, sem dúvida, uma referência para todos nós. De certeza que suscitou interesse na nossa audiência. Eu aproveito para as pessoas que estão em casa também vão fazendo comentários. Por exemplo, o Sérgio Carvalho diz que uma boa escola do ensino artístico especializado é aquela que promove a democratização do ensino e nesse exercício consegue também alunos de excelência. Alguém identificado como EMLP Levante diz que é uma escola que deve ter identidade e, aproveitando esta deixa da identidade, uma das particularidades do nosso ensino é as diferentes identidades que cada escola tem. E isso é possível, talvez, pela autonomia que temos. Cada escola tem, desde a autonomia pedagógica, a autonomia financeira e administrativa, e isso permite-nos, há relativamente poucos anos, que é uma questão pertinente, mas que foi muito bem-vinda para nós podermos desenvolver os nossos projetos. Enquanto vocês vão pensando em colocar questões, e têm ali o microfone, vão-me dizendo o que é que, se querem ou não colocar questões, eu também vos lançava este repto de falarem um bocadinho sobre isso. Seria possível vocês desenvolverem o vosso trabalho sem essa autonomia, não é? Quando estávamos, por exemplo, agregados aos conservatórios, aquela coisa um bocadinho surreal, ainda mais nos tempos de hoje, de prestarmos a vassalagem aos conservatórios públicos. O que é que vocês pensam disso? Esta autonomia dá-vos margem, permite que desenvolvam projetos tão diferentes, não é? E podemos passar por estilos tão diferentes até.
E ainda uma outra questão é que tudo isto só é possível com os professores, não é? E os professores das nossas escolas vivem particularidades também muito, muito especiais, porque em que outro ensino é que os professores fazem concertos ou se apresentam fora de horas, a fins de semana, a noites, coisas... E isso nós sabemos por experiência que podemos contar com eles. Mas não deixa de ser um desafio criarmos condições para haver motivação para os professores participarem. Por isso, nestes dois domínios, gostava que me falassem um pouco, por um lado, a autonomia, por outro lado, a questão dos vossos professores e do quanto eles são ou não, este não existe, na verdade, importantes nas vossas escolas. Força. Olá, novamente. A autonomia é muito importante porque eu vivo muita liberdade e a liberdade de poder fundar uma escola para mim vai ficar para sempre marcado, não é? Porque foi um desafio que eu não sabia se ia conseguir, tive que arriscar. Mas hoje em dia a liberdade que nós temos para ter autonomia tem muito a ver com o princípio da educação artística. Se temos essa liberdade, essa autonomia, ela está também nos professores e muitas vezes os projetos, os próprios conteúdos têm esse cunho pessoal dos professores, não é? Os alunos são o reflexo desses professores que nós temos e temos que os tratar muito bem. A minha preocupação enquanto diretor da academia, fundador, eu também sou professor, não é? A minha formação, sou oboísta e acabo por, num instrumento difícil, que são as palhetas, fazer o instrumento funcionar. E a escola tem que ser assim, temos sempre muitas coisas difíceis e tem que funcionar, não é? E o corpo docente, para mim, é a estrela da minha escola. Portanto, eu não posso dizer que não podia estar aqui sem falar dos professores, que são a parte mais importante do ensino artístico em Portugal e em qualquer escola. Não sei se respondo a Carlos, mas acho que para mim chega-me sobre os professores e sobre... Sim, tentando alguns comentários sobre esses dois assuntos. Em relação à autonomia, aquilo que nós assistimos agora, que são 3 escolas que de alguma forma têm projetos, obviamente, baseados no ensino artístico e na cultura, de alguma forma, porque todos eles têm atividades muito relevantes por aquilo que vimos agora, mas esta autonomia faz com que parece-me que sejamos realmente 3 projetos muito diferentes, com géneros muito diferentes, e isso também não seria possível se tivéssemos que estar formatados, obviamente, numa lógica puramente ou do ensino artístico especializado, ou obedecer a um guião muito, muito estanque. Portanto, acho que isso é a riqueza dessa autonomia, é importantíssimo. No nosso caso em particular, também é importante porque procuramos sempre diversificar a nossa área de ação e com isso também envolver a parte pedagógica e a parte do ensino especializado. Em relação aos professores, obviamente todos temos de estar de acordo aqui com as palavras do Pedro, não é? Isso é uma, digamos assim, uma característica importantíssima em qualquer escola, quer ela seja do ensino artístico, quer não, é? O professor é que faz, os professores é que fazem a escola, mas efetivamente é desafiante, é muito desafiante porque efetivamente os fins de semana, as noites, os ensaios extra são um paradigma muito diferente do ensino regular, em que, claro que há sempre professores que fazem atividades, há os clubes, há muitas coisas que estão dentro e que cabem, felizmente, dentro daquilo que é a atividade regular de muitos agrupamentos, que nós vamos também conhecendo, mas efetivamente é desafiante e é importante, efetivamente, dar relevância a esta parte da gestão humana que penso que o gosto pela música, ou pela dança, ou pelas artes, comanda um pouco, porque às vezes são coisas loucas, não é? São fins de semana sem descansar. Muitas vezes há aqui também uma dimensão importante que eu gostaria de acrescentar a esta questão dos professores, que é, se calhar nós somos Alcobaça, somos uma região relativamente periférica,
e temos um corpo docente relativamente estável, alguns realmente com um horário que podem se dedicar à sua escola de uma forma mais presente, mas temos muitos professores que dão aulas em 2 escolas, em 3 escolas, portanto, e esta realidade também torna muito difícil a nossa vida, que é uma realidade que de alguma forma tem diferença para o ensino regular, em que há uma lógica diferente. Portanto, nesse aspecto também é um desafio que os professores que andam de escola em escola consigam dar um pouco de si e fazer crescer estes projetos. Periferia, Elvas, se calhar, tem alguma coisa a dizer sobre isso. Mas focando em especial nesta questão que coloquei. Sim, de resto, a primeira dimensão que expus foi justamente essa, não é? O contexto geográfico e, enfim, para todos os efeitos, essa dimensão transfronteiriça e da interioridade é indissociável da nossa realidade, não é? Uma vez ouvi dizer que Elvas e Badajoz são as 2 cidades europeias de países diferentes que estão mais perto uma da outra. Eu não sei se é verdade ou não. Confesso a minha ignorância em termos de geografia para atestar essa realidade, mas, como dizem os italianos, se non è vero è ben trovato. E a verdade é que não vivemos sem essa circunstância, não é? Por outro lado, o trunfo da autonomia é obviamente um trunfo fundamental que temos à nossa disposição, mas no limite eu até colocaria como prioridade as pessoas, porque a capacidade de sonhar, de se reinventarem e de construir que as pessoas têm é o trunfo maior que se sobrepõe a todos os outros. E a história está inundada de exemplos desses. Volto a citar o Agostinho da Silva, que dizia que com 24 horas de antecedência dou uma aula do que quer que seja. É óbvio que não é para levar à letra naturalmente esta expressão, mas o que ela simboliza de entrega e de empenho e de dedicação. E portanto, tenho também a felicidade, como os meus colegas, de pertencer a uma escola em que os professores, além de ser um corpo docente estável na última década, de serem de facto de uma entrega e de uma dedicação e do empenho inaudito, e portanto a autonomia, como disse, é um trunfo fundamental para nós, mas ainda à frente da autonomia eu colocaria justamente as pessoas. Muito obrigado. Sabem que nunca é demais falar em autonomia quando, ainda nos dias que correm, há algumas ideias de poder, inclusivamente, definir-se por região determinados instrumentos a aprender em determinada escola, limitar essas decisões das escolas. Por isso, é muito importante que sempre que temos a oportunidade de levantar essa bandeira da autonomia, o possamos fazer. Lanço-vos agora o desafio, se quiserem aproveitar para fazer algum comentário ou colocar alguma questão aos intervenientes. Alguém gostaria de o fazer? Força. Se não se importa de ir ali ao microfone para que as pessoas em casa também a consigam ouvir. Entretanto, posso dizer que há um bocado identifiquei o MLP Levante sem saber quem era, mas, entretanto, a Ângela Soares, da Escola de Música de Leça de Palmeiras, já se identificou, e por isso é naquele. Já se identificou, por isso fica aqui também essa retificação. E o Sérgio Carvalho também estava a focar a questão dos professores e do número de escolas que têm que lecionar e do problema que isso constitui também para muitas escolas. Eu quero deixar aqui um comentário para fazer a ponte já com o próximo painel. E uma eu particularmente fico super contente com o que se está a passar nas escolas do ensino artístico especializado, porque, de facto, trabalhar por projetos hoje
é uma forma de desenvolver o currículo da forma mais integrada. Mas põe-se-me aqui uma questão, que é exatamente para o painel que vem a seguir. Como avaliar os alunos? E eu gostaria depois, se pudessem, ou deixamos para o painel seguinte, como é que, de facto, todos estes projetos, todos estes workshops, concertos, tudo isto que aqui todos falaram, relativamente, nomeadamente, aos recitais poéticos, artes plásticas, saraus, himno, pirotécnico, etc., etc., todas essas atividades externas, que são o resultado dos projetos, que são o resultado do trabalho interdisciplinar entre os diferentes professores, não é? Como é que isso depois se reflete na avaliação dos alunos participantes e na avaliação do próprio projeto? O segundo comentário era exatamente a formação dos professores. Sendo eu professora na Escola das Artes, no mestrado em ensino da música, por lá passam estes jovens que depois vão, ou já estão a trabalhar e fazem a profissionalização connosco, ou já são professores há muito tempo e passam a fazer formações contínuas. E a minha questão é que, realmente, muitos deles nos dizem que têm grandes dificuldades em conciliar todas essas atividades nestas escolas, que são umas boas escolas e que nós vimos aqui, que estão cheias de atividades, e atividades que são aquilo que nós chamamos no espaço público da educação, não estão fechadas nas quatro paredes, e muitas vezes elas têm a dificuldade, especialmente quando dão não só numa escola, mas em duas e em três. São uma espécie de bombeiros. Portanto, a nossa questão é esta, e fazer também um desafio a estas escolas que estão aqui, que é, estamos abertos a fazerem um protocolo com a nossa Escola das Artes. Não é a professora Sofia Serra, ela está ali, é coordenadora do mestrado, não vi aí nenhuma dessas parcerias. Muito obrigada. Muito obrigado também, professora. E eu, em relação à avaliação, vou deixar para o seguinte, mas só dizer o seguinte, que formalmente as atividades que acontecem fora de horas não podem contar para a avaliação dos alunos. Por isso, muitos de nós se calhar não sabem isso, mas é um facto que numa escola artística, naturalmente, isso não se compreende, mas pronto, vou deixar esta questão, se não se importa, para o painel seguinte, porque vale mesmo a pena e porque a avaliação é muito mais do que classificação, não é? Não é classificação, exatamente, e por isso, com certeza, no painel seguinte vão falar sobre isso. Relativamente à segunda questão, vale a pena nós falarmos um bocadinho sobre isso. Quem quer pegar nisso? Luís, força. Nós, de certa forma, detivemos-nos aqui na ponta visível do iceberg. Portanto, por baixo da linha d'água há naturalmente aquilo que é o espaço que a escola cumpre na sua matriz de atividade letiva e, portanto, esse obviamente é o primado. Mas uma segunda questão que eventualmente pode não ser tão visível, mesmo mergulhando já debaixo d'água, que é o facto de justamente o contexto e a circunstância ditarem com que muitos dos nossos projetos tenham que ser reinventados por uma questão de sobrevivência. E, portanto, já que o fazemos, que resulte também algo bonito disso, mas não deixa de ser um propósito estruturante, que é o facto de planos de atividades e de atividades externas, como referiu, poderem ser um caminho também para o financiamento externo e para obter, naturalmente, verbas que ajudam à sustentabilidade do próprio projeto. E justamente essa é uma dimensão que
não é possível remover da equação. Não é? Portanto, eu diria que, apesar daquilo que é a vocação primeira da escola, arranjar alternativas para que ela continue essa vocação primeira e que, ao mesmo tempo, junto da comunidade, junto da população, no contexto de uma região, enfim, no nosso caso também no contexto já de 2 regiões de países diferentes, seja possível deixar um legado, porventura, interessante, sobretudo nos alunos, porque fica uma marca para a vida, não é? Muitos não seguem música e vivemos bem com isso, mas aquilo que fica para que justamente, como dizia o Carlos do Carmo, a vida não lhes passa ao lado, é uma marca indelével. Luís, muito obrigado. Eu gostava de acrescentar também a esta resposta que podem dar à professora. Ainda não? Sabe que não temos muito tempo, nós gostávamos de falar sobre muita coisa e de aprofundar, mas não é possível. Mas a Ângela de Leça da Palmeira também pergunta como é que se financia estas atividades todas. Ela pergunta especificamente ao Luís, mas é uma pergunta para nós todos, porque a maioria das escolas desenvolve uma série de atividades fora do seu âmbito pedagógico. Como é que se financia isto, sendo que, para nós, escolas do ensino artístico, é absolutamente fundamental essa componente cultural e artística. Por isso, António, também com a responsabilidade de tantos projetos extra, não é? Tantos projetos desde festivais a concursos, como é que isto também se financia e como é que se consegue levar avante? Não será, com certeza, com o contrato de patrocínio. Não me parece que fosse possível fazer tudo isto apenas, não desdenhando, obviamente, dos contratos de patrocínio, mas não parece que isso fosse possível. No nosso caso em particular, claro que os poderes políticos locais são importantíssimos, portanto nós, de alguma forma, quer no ensino artístico, muitas vezes os contratos de patrocínio ficam aquém, portanto, mesmo no próprio ensino especializado nós temos apoios locais, que depois, como o nosso projeto, como referi, é abrangente, tentamos que umas atividades de alguma forma potenciem as outras. Não necessariamente só pensando no dinheiro, digamos assim, mas que criem condições culturais nas sociedades onde nós nos implementamos para que a procura pelas artes seja maior. Isso obviamente leva a mais público, leva a mais bilheteira, leva obviamente também a financiamentos próprios, e depois também as parcerias, que em 15 minutos é muito difícil de explicar todas as parcerias. Efetivamente temos parcerias com escolas, recebemos alunos de mestrado, obviamente estamos sempre abertos a mais. Agradeço a minha professora de mestrado, tive o prazer de ser seu aluno em psicopedagogia, se não me engano, na Escola Superior de Música de Lisboa. Bem, estava a reconhecer. E efetivamente todas essas parcerias são importantes. Agora desviei-me um bocadinho, mas em relação a tudo isso, também, por exemplo, na área social em que falei, nós também temos uma diversificação de receita. Portanto, nós também trabalhamos com privados, e tudo isso, todo este bolo, para nós é muito importante. E lá está, esta gestão que nós fazemos do topo, digamos assim, permite equilibrar orçamentos, permite gerir a escola. Mas só aflorando um bocadinho, não falando necessariamente da avaliação, mas como é que nós avaliamos a motivação de um aluno. E isso é que é fundamental, e que nós... Por isso é que nós pomos os alunos no palco do Cister Música. Não é para os envergonhar, mas para que eles percebam que, epá, é isto, então se calhar se o professor me manda estudar aquela escala, eu tenho que ir para casa, não é estudar 50, mas estudar 100 vezes. E deixar o iPad e deixar o iPhone. Quer dizer, eu acho que vivemos também numa fase, é muito normal ouvir estes comentários, mas efetivamente eu também tenho... Já chegámos à conclusão, temos filhos mais ou menos da mesma idade, um filho com 11 e uma filha com 5, e... reinventarmos um pouco o ensino da música é importante, e há pouco o orador anterior também referiu isso, mas
daquilo que já fazemos, se efetivamente os alunos não participarem, se não os pusermos à frente, eles não vão por si só, e por mais que a escola tenha prestígio e por tudo que já foi falado, não vão aparecer para estar no ensino artístico, não vão ter interesse para continuar, não vão explorar essa área, quer seja para continuar os estudos para a frente, ou não, ou para realmente que nós costumamos ter um discurso para os nossos professores, internamente, e penso que é global às escolas de ensino artístico, que é que nós estamos a formar os miúdos para quem quiser seguir, eventualmente ter essa base, estamos a formar as famílias para conseguirem perceber que a cultura é importantíssima nas suas vidas e na dinâmica regional, e portanto, não tanto tentar dar uma resposta concreta sobre o que é o ensino artístico especializado, mas tentar, através das experiências e daquilo que nós fazemos, contribuir para o pensamento e para a discussão, não é? Pedro, para terminar as vossas intervenções, alguma coisa a dizer sobre estas questões últimas que foram levantadas? Sim, estou alinhado, porque nós, as escolas, fazemos um esforço muito grande para conseguir pequenas migalhas aqui e acolá, para apresentar grandes eventos, e quem olha para aquilo, bem, estão aqui a receber rios de dinheiro de todo lado. Não, fizemos muita coisa em pandemia, com muito mais esforço, e conseguimos manter a sobrevivência das atividades culturais, que foi pouco que se via, eram as escolas que estavam a fazer. As câmaras cancelaram tudo, toda a gente cancelou tudo, e as escolas continuaram a fazer. Nós, na academia, investimos em técnicos para fazer gravação com os alunos em casa e trabalhar, poder organizar esse material, e podemos ter um canal do YouTube a promover o trabalho dos alunos, eles sentirem-se que o seu trabalho não era só para estar em quatro paredes. Portanto, as escolas foram o verdadeiro motor cultural da pandemia, não é? E acho que ninguém tem dúvidas sobre isso. E o que se fez nessa área foi ajudar os alunos a criar-lhes uma esperança. Isso é a minha melhor forma de avaliar uma escola e uns alunos, não é? Depois, a seguir, relativamente à formação que falou, das parcerias, nós temos muitas e, portanto, temos sempre espaço para que os professores possam fazer mestrados, doutoramentos, porque também temos, e é muito importante a formação, e eu também gosto muito de aprender. Muito obrigado, Pedro, e temos que terminar. Gostava muito de falar sobre vários outros temas, como a questão das parcerias institucionais, que são absolutamente importantes, quer locais, quer a nível nacional, para nós podermos desenvolver os nossos projetos. Mas não conseguimos falar de tudo, não é? E três grandes áreas de ação das escolas do ensino artístico especializado, ao nível pedagógico, dentro das nossas escolas, ao nível comunitário, no trabalho que desenvolvemos em parceria, por exemplo, com câmaras municipais, nos jardins de infância, nas escolas do primeiro ciclo, com os idosos, na sequência daquilo que o Filipe falava há pouco. A grande parte das nossas escolas desenvolve esse trabalho, e depois a questão da área cultural e artística, que para nós é indissociável do trabalho que desenvolvemos. Por isso, assim, se é possível, assim, muito resumidamente, uma boa escola de ensino artístico é uma escola que pode cobrir estas três áreas. Felizmente, temos muitas em Portugal nessas condições. Muito obrigado a todos e até já ao próximo painel.